Este é o programa Esperança Viva, apresentando a palavra de Deus que é viva e eficaz. Ouça agora a mensagem da palavra de Deus com o pastor Newton Lima. Olá, querido ouvinte, que bom falar contigo. O título da mensagem de hoje é O Batismo Bíblico. Hoje vamos refletir sobre o que a Bíblia fala sobre o batismo. Quando João Wesley, fundador do metodismo, esteve na América do Norte em 1937, foi julgado por um tribunal religioso de 44 pessoas, porque se negara a oficiar a cerimônia de batismo, a não ser que fosse por imersão. O grande homem de Deus foi condenado pelo júri. Por quê? Porque só admitia batizar por imersão. O batismo, como é administrado hoje em muitos lugares, perdeu o seu significado. Refiro-me ao batismo por aspersão. No Novo Testamento, o batismo é uma ordenança que acompanha a conversão. Quando praticado por aspersão e em crianças recém-nascidas, perde o seu significado original, pois o candidato, inconsciente do que se passou, jamais lembrará o fato. A verdade é que o batismo foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, e somente na Bíblia Sagrada encontramos os princípios que determinam como, quando e a quem deve ser administrado. Em Marcos 16, versículo 16, está escrito: quem crer e for batizado será salvo. Aquele, porém, que não crer será condenado. Notemos que o texto diz: quem crer, isto é, ter fé, e isto precede o batismo. Assim perguntamos: do que pode crer uma criancinha recém-nascida? Há 5 passos que devem ser seguidos antes de o batismo ser realizado. Em primeiro lugar, a pessoa a ser batizada deve ser ensinada sobre a verdade da palavra de Deus. Deve ser doutrinada para conhecer a Deus e seu plano de salvação. Jesus ordenou aos discípulos: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Outra vez diz: ide, portanto, e ensinai todas as nações. O texto prossegue dizendo: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Segundo, o ensino do Evangelho deve produzir fé no coração da pessoa que deseja ser batizada. O Evangelho diz: quem crer, isto é, quem tiver fé na palavra de Deus e for batizado, esse será salvo. Marcos 16, versículo 16. Terceiro, após ser ensinada na palavra de Deus e possuir fé na verdade do Evangelho, a pessoa necessita arrepender-se e ser batizada, como lemos em Atos 2, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Quarto, a pessoa a ser batizada deve estar disposta a morrer para o pecado, jamais viver para o pecado ou em pecado voluntário. O apóstolo Paulo, falando da experiência espiritual do batismo, diz: assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6, versículo 11. Quinto, a pessoa deve estar pronta a viver para Deus, conforme o próprio texto de Romanos 6, versículo 11, que acabamos de ler. O que poderíamos dizer sobre os apóstolos e o batismo? Conforme lemos em Atos 2, 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Devemos considerar 4 fatos. 1. O batismo é uma experiência individual. 2. O batismo deve ser em nome de Jesus. 3. O batismo deve ser para a remissão de pecados. 4. Como resultado, Deus concede o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é o representante de Cristo na terra e age diretamente em nossa mente, em nossa consciência, movendo-nos a abandonar nossos pecados e levando-nos a buscar a justiça de Cristo. O Espírito Santo é o agente de Deus na nossa conversão. O batismo é uma ordenança de purificação ou limpeza. Foi estabelecido para a remissão dos pecados. O batismo significa a lavagem e a purificação dos nossos pecados. A Saulo de Tarso foi dito: levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados. Atos 22, versículo 16. Em Tito 3, versículo 5, o apóstolo Paulo chama o batismo de o lavar regenerador do Espírito Santo. O batismo é também um memorial. Em Romanos 6, o batismo é colocado como um memorial da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. O texto diz:
Todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Romanos 6, versículos 4 e 5. O batismo significa ainda nova vida. Este é o ponto alto da remissão dos pecados e da regeneração. Viver uma vida nova, totalmente diferente daquela vida antes de encontrar o Salvador Jesus. O mesmo texto de Romanos 6 diz que, assim como fomos sepultados com Cristo na sua morte, pelo batismo, do mesmo modo que Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim nós também devemos andar em novidade de vida. Somente o batismo por imersão pode representar corretamente esses 3 passos: morte, sepultamento e ressurreição. Na nova vida, o Senhor Jesus nos guia pela sua palavra e pelo seu Espírito. O velho homem é deixado nas águas batismais e de lá nasce um novo homem, segundo Deus. Isto é representado pela imersão total na água. Mas é bom lembrar que o batismo é um símbolo. O batismo não salva, não livra das tentações e do pecado, não nos torna melhores. O batismo simboliza união com Cristo. O que o Novo Testamento tem a dizer sobre o batismo? Os exemplos bíblicos sobre o batismo nos mostram que o verdadeiro batismo deve ser administrado por completa imersão para significar morte, sepultamento e ressurreição. João Batista batizava em Enom, porque ali havia muita água. João 3, versículo 23. Quando Jesus foi batizado, a Bíblia usa a seguinte expressão: saiu logo da água. Para sair da água, tem que estar na água. Felipe, ao batizar o eunuco, desceu com ele a água. O texto diz que após o batismo, ambos saíram da água. Atos 8, versículos 36 a 39. Jesus disse a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, versículo 5. Para dar-nos o exemplo e para que soubéssemos como deveríamos fazer, o próprio Jesus foi batizado. O relato de seu batismo está em Mateus 3, versículos 13 a 17. Ele não necessitava ser batizado, pois Jesus nunca cometeu pecado. Ele o fez para identificar-se com o pecador, dando os passos que nós devemos dar. Toda a sua vida de sofrimento e perseverança, bem como o seu batismo, são o mais elevado exemplo deixado para que o imitemos. O batismo bíblico representa nossa união com Cristo em uma nova vida. É a porta de ingresso para a família de Deus. Não é apenas um dever, é um privilégio. Prezado amigo ouvinte, você já passou pelo batismo como Jesus? Já sentiu a alegria de obter completa vitória sobre o pecado? Siga os passos de Jesus e receberá as bênçãos prometidas. Se você ainda não passou pela experiência do batismo, tome hoje esta decisão. Ore comigo agora. Soberano Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela vida deste teu filho, dessa tua filha que está conectado neste momento, orando, estudando a tua palavra junto conosco. Esta pessoa, ó Pai, ainda precisa passar pelo batismo. Que o teu Santo Espírito continue trabalhando neste coração e que muito em breve este momento especial aconteça. Que esta pessoa possa falar com seu pastor, procurar a igreja e ser batizado. Nós oramos colocando a vida desta pessoa em tuas mãos e oramos no nome de Jesus. Amém. Querido ouvinte, que a graça e a paz de Jesus estejam com você. Esperança Viva é um programa do canal O Bom da Bíblia no YouTube. Acesse youtube.com/C/O Bom da Bíblia. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Quer aprender mais da Palavra de Deus? Acesse o nosso site, obomdabiblia.com.br e faça um curso bíblico grátis.